Muito bom dia para você que está conectado mais uma vez com a gente. Seja bem-vindo a mais uma aula de Escola Dominical, dessa galera abençoada dos jovens da Igreja Presbiteriana do Tingui. Estamos aprendendo sobre o panorama da história da redenção. Estamos fazendo uma revisão de toda a história, desde a criação até a volta de Cristo, da palavra de Deus. Graças a Deus por essa palavra. Deus nos mostra como é maravilhoso participar da sua aliança, sermos seu povo, povo chamado para proclamar o Evangelho, para se entregar a Ele, para viver uma vida de intimidade com Ele, de comunhão verdadeira, sendo esse o único e melhor caminho a seguirmos. Nós temos várias opções na nossa vida, mas este é o melhor caminho. Na aula dessa manhã, a gente vai aprender sobre o rei que foi instituído para Israel. Os textos base se encontram lá em 1 Samuel, capítulo 8, e também em 1 Samuel, capítulo 16. Antes da gente começar a nossa aula, vamos orar. Vamos pedir a Deus toda a sua orientação, toda a sua iluminação do Espírito Santo, para que eu seja mais uma vez instrumento dele para você e que nós possamos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus e sobre a vontade divina para as nossas vidas. Vamos orar? Ó Pai bendito, muito obrigado por tudo que Tu tens feito na nossa vida. Muito obrigado por Tu ser um Deus maravilhoso. Muito obrigado pela Tua palavra disposta a nós para aprendermos um pouco mais qual é a Tua vontade para nós. Muito obrigado, Deus, por essa história que aprenderemos nesta manhã. Conheceremos que Tu tens uma vontade para nós e esta vontade é maravilhosa. Devemos segui-la em todos os momentos das nossas vidas. Nos ensina um pouco mais sobre essa Tua vontade, não somente nessa manhã, mas durante toda a nossa vida. Queremos Te conhecer mais e por isso Te pedimos que Tu possa tocar mais uma vez os nossos corações, as nossas mentes, nos fazer esquecer um pouquinho mais daquilo que nos afasta de Ti, pois queremos nos aproximar mais de Ti neste momento. Nós entendemos que Tu és maravilhoso e queremos viver uma vida reta, uma vida comprometida contigo, para proclamar esta maravilha que é viver em comunhão contigo. Nos perdoe pelos nossos pecados. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pessoal, o povo de Israel, ele começou sendo simplesmente uma família. Depois se tornou uma grande multidão, quando eles estavam no Egito. A multidão virou um povo com uma lei ao pé do Monte Sinai. O povo virou nação quando se instalaram na Terra Prometida. A nação estava se tornando em um reino. Para existir um reino, era necessário um rei. Deus já tinha seus planos, mas a ansiedade dos líderes israelitas desejaram um rei da mesma forma que eram as outras nações. Pediram a Samuel um rei, e por isso rejeitaram os planos divinos. Assim começava a história do Reino Unido de Israel. Vamos acompanhar a história bíblica? Peço que vocês abram as suas Bíblias, lá no capítulo 8 de 1 Samuel. Eu vou ler na nova versão transformadora. Se você desejar, todo o texto vai estar na tela, é só acompanhar. Então, o texto começa com Israel pedindo um rei. Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos para serem juízes sobre Israel. Joel, seu filho mais velho, e Abias, o segundo mais velho, julgavam em Berseba, mas não eram como seu pai. Eram gananciosos, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Por fim, as autoridades de Israel se reuniram em Ramá para discutir esta questão com Samuel. Eles disseram: olhe, o senhor está idoso e seus filhos não seguem seu exemplo. Escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as outras nações. Samuel não gostou de que lhe tivessem pedido um rei e buscou a orientação do Senhor. O Senhor lhe respondeu: faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitam, e não a você. Eles me rejeitaram como seu rei, desde que os tirei do Egito até hoje. Eles têm me abandonado e seguido outros deuses. Agora tratam você da mesma forma. Faça o que eles pedem, mas advirta-os solenemente a respeito de como o rei os governará. Então Samuel transmitiu a advertência do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. Disse ele: este é o modo como o rei governará sobre vocês.
Ele convocará seus filhos para servi-lo em seus carros de guerra, e como seus cavaleiros, e os fará correr à frente dos carros dele. Colocará alguns dos como generais e capitães de seu exército. Obrigará outros a arar seus campos e a fazer as colheitas, e forçará outros mais a fabricar armas e equipamentos para os carros de guerra. Tomará suas filhas e as obrigará a cozinhar, assar pães e fazer perfumes para ele. Tomará de vocês o melhor, de seus campos, vinhedos e olivais, e os dará aos servos dele. Tomará 1/10 de sua colheita de cereais e uvas para distribuir entre seus oficiais e servos. Tomará seus escravos e escravas e o melhor do gado e dos jumentos para uso próprio. Exigirá 1/10 de seus rebanhos, e vocês se tornarão escravos dele. Quando esse dia chegar, lamentarão por causa desse rei que agora pedem, mas o Senhor não lhes dará ouvidos. Mas o povo se recusou a ouvir a advertência de Samuel. Mesmo assim, queremos um rei, disseram. Queremos ser como todas as nações ao nosso redor. Nosso rei nos julgará e nos conduzirá nas batalhas. Samuel repetiu para o Senhor aquilo que o povo tinha dito, e o Senhor lhe respondeu: faça o que eles pedem, e dê-lhes um rei. Então Samuel ordenou aos israelitas que voltassem cada um para a sua cidade. Até aí a nossa leitura inicial da Palavra de Deus. No restante da aula, mais para frente, a gente vai continuar na outra parte do texto base. Pessoal, essa é uma história que serve com certeza para nós nos dias de hoje. O povo de Israel não teve paciência nenhuma e resolveu se atentar ao seu coração ao invés de se atentar à vontade de Deus. Samuel naquela época envelheceu, colocou seus filhos Joel e Abias como juízes, de acordo com a citação bíblica na tela e também de acordo com a leitura que a gente acabou de fazer. Infelizmente, eles não andaram nos caminhos do seu pai, não foram exemplares. Primeira lição da nossa aula de hoje. Você tem sido exemplar. Aqueles que não são exemplares têm consequências. Se você for exemplar, você terá benefícios. Essa não é uma teoria da prosperidade, mas é uma bênção de Deus para a sua vida quando você faz a vontade dele. Israel estava descontente com a teocracia. Deus governava seu povo por meio de profetas, sacerdotes e juízes, e pediu um rei, de acordo com o versículo 4 e 5, no mesmo capítulo que a gente leu, né? Semelhante às outras nações. Essa é a pergunta que eu faço para você, meu irmão. Você tem aceito o governo de Deus sobre a sua vida? O quão subordinado você tem sido à vontade de Deus? A vontade de Deus é maravilhosa, nós aprendemos isso em todos os momentos da nossa caminhada cristã. Se você não se atenta a essa vontade, e se você prefere se atentar à sua vontade, priorizar a sua vontade, vontade humana, quantas consequências ruins nós teremos? Nós sabemos que já tivemos muitas no passado. Nós temos tido muitas consequências ruins atualmente. A pandemia pode ser uma delas. A falta de água, com certeza, pode ser uma delas. Nós não vivemos como Deus quer que nós vivamos. E Deus nos instrui dessa forma, por bem ou por mal. Israel demonstrou impaciência com Deus e reprovação do modelo do reino divino. Eles não quiseram esperar o tempo do Senhor, de acordo com a citação bíblica, lá em Deuteronômio, capítulo 17, no destaque na tela. Vocês estão prestes a entrar na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Quando a conquistarem, se estabelecerem nela e pensarem, devemos escolher um rei para nos governar, como as outras nações ao nosso redor, tenham cuidado de nomear como rei o homem que o Senhor, seu Deus, escolher. Era uma orientação bíblica. Pare para pensar, né? Será que o povo de Israel realmente estava atento à vontade de Deus? Não estava, né? Porque se tivesse, se lembraria da vontade de Deus, se lembraria da palavra de Deus. É um bom aprendizado para nós, né? Devemos nos atentar à vontade de Deus e, principalmente, você tem esperado a vontade de Deus?
Você tem esperado o tempo de Deus? Devemos esperar o tempo que é o melhor para as nossas vidas. Não devemos buscar o nosso tempo. Já dissemos algumas vezes na aula da escola dominical lá na igreja. A vida com Deus não é um McDonald's. Você não pede as coisas e as coisas não vêm imediatamente de acordo com a sua vontade. O tempo de Deus é um tempo específico. Então, se temos que esperar para que tenhamos novamente água nas nossas casas, esperemos. Se nós temos que esperar para que a pandemia vá embora, para que aprendamos muito mais ainda com ela, para que nós sejamos mais higiênicos, para que nós tenhamos melhores comportamentos, que assim seja. A vontade de Deus é melhor para as nossas vidas. O povo de Deus se preocupou mais com as aparências externas. A admiração deles estava na pompa e na riqueza. Um profeta pobre, fraco, peregrino, velho como Samuel, não era uma figura tão aceitável por eles. Era uma figura desprezível. Mesmo que fosse um profeta verdadeiro, que anunciasse a mensagem do Senhor para o seu povo com fidelidade e com clareza. Você tem se preocupado com as aparências externas ou com a santidade? Como tem sido o seu comportamento? O que você tem buscado? Tome cuidado para que a sua aparência interna seja deixada de lado. Não podemos fazer com que isso aconteça. Não podemos permitir com que isso aconteça. O povo não rejeitou Samuel, rejeitou a Deus, como já havia feito tantas vezes desde o dia em que o Senhor tirou do Egito. Foi o que vimos na passagem do texto base, lá de 1 Samuel capítulo 8. Quem você tem preferido? Deus ou outros deuses? São ensinamentos indispensáveis, essenciais, que não podemos deixar para depois. A idolatria tem gerado um esfriamento espiritual maldito nas nossas igrejas, que tem corrompido corações e tem levado vidas para fora, para o mundo, e isso é terrível. Nós temos que combater essa idolatria, esses outros deuses pelos quais a gente gasta tanto tempo, sejam eles internet, profissões, amigos, família, namorado, noivo, marido, esposa, comida, formação profissional, estudos, videogame, jogos, roupas. Quais têm sido os seus ídolos? Não priorize todas essas coisas em detrimento de Deus. Prefira a Deus acima de todas as outras coisas. Busque a Deus para que todas as outras coisas lhe sejam complementadas, lhe sejam dadas, lhe sejam entregues pelo mesmo Deus da provisão. Vivamos uma vida em intimidade com Deus. Deus concede o que o povo quis, e rapidamente eles descobririam a diferença entre o governo de Deus, através de seus servos escolhidos, e o governo de um rei, segundo seu próprio coração. É uma subdivisão do nosso aprendizado do rei segundo o coração dos homens. Deus, ele é desprezado. O povo de Deus não estava insatisfeito com Samuel. Eles não queriam mais que Deus reinasse sobre eles. Não tinha sido a primeira insubordinação. O povo estava acostumado a ser rude, insolente e arrogante com seus líderes, e o próprio Moisés havia experimentado os atrevimentos dos israelitas. Quão insubordinado você é com Deus? Quão insubordinado você é com seus líderes? Eles foram instituídos por Deus. Eles são instrumentos de Deus para a sua vida. A vontade de Deus é que eles estejam liderando neste momento. Quão insubordinado você tem sido? Você é daqueles que não concorda com a decisão da liderança? Você é daqueles que não concorda com a decisão do seu chefe? Você é daqueles que não concorda com a decisão dos seus pais, dos mais velhos? Atente-se a isso. Não seja insubordinado. Um dia você vai ser líder e você vai entender por quê.
E um dia você vai entender que Deus é o nosso único e melhor líder. Ele, através de Cristo, nos demonstrou qual é a vida que devemos seguir. Não podemos ser insubordinados. Se você ameaçar ser insubordinado ou alguém próximo de você, oriente essa pessoa imediatamente. Que nós sejamos mais humildes, mais submissos, não somente aos nossos líderes, mas a Deus, porque Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele tem a melhor vontade. A nossa vontade não é melhor que a dele. O rei desejado pelo povo de Israel usaria os filhos dos israelitas para ter uma guarda numerosa e ajudantes. Tomaria as filhas dos israelitas para servir no palácio e pegaria as propriedades dos israelitas para enriquecer os amigos do rei. A vida do povo de Israel seria tão dura, tão árdua, que rapidamente os israelitas clamariam a Deus, mas Deus não lhes daria ouvidos, os disciplinando com sua própria vara, conforme a gente viu na citação bíblica. Depois disso, os israelitas se arrependeram? Se arrependeram? Não. Mesmo assim, eles queriam um rei. Depois de tantos ensinamentos assim, como é que pode? Depois de tanta... como se fosse uma instrução assim, não siga em frente, porque tem um buraco ali, você vai cair. Aí o que você fala? Não, mesmo assim, eu vou seguir em frente. Porque é assim que eu quero. Não coma a gordurinha da picanha, porque você vai um dia ter complicações cardiovasculares sérias. O que você faz? Come a gordurinha da picanha mesmo assim. Domingo, dia do churrasquinho. Daqui a pouco vai ter lá na sua casa, se Deus quiser, né, se Deus assim permitir. E daí? Continuamos comendo a gordurinha da picanha? Sem fazer atividade física, sem tomar água, sem comer frutas, sem comer verduras, sem comer legumes? Teremos consequências. Deus está nos colocando pessoas abençoadas nas nossas vidas para que nós aprendamos a sua vontade. Evite a gordurinha da picanha. Evite as consequências que vão lhe levar a caminhos árduos, duros, ruins. Olhe para os caminhos de Deus, caminhos esses que vão te levar à salvação e não à morte. Essa obstinação custou caro. A obstinação do povo de Israel fez o desejo por um rei falar mais alto. O quão obstinado você tem sido pelas coisas erradas na sua vida. Tome cuidado para que essa obstinação não domine você, porque ela custará caro. Outro ponto que nós aprendemos sobre o rei que foi escolhido segundo o coração dos homens é o próprio reinado de Saul. Foi um reinado extremamente atribulado. Ele foi composto por maus momentos. O primeiro deles foi que Saul prejudicou a vida religiosa do povo, como tinha sido instituída por Deus na lei de Moisés. Lá na citação bíblica, acompanhe na tela, 1 Samuel, capítulo 13, versículos 8 a 13. Os filisteus estavam prontos para batalhar contra o povo de Israel mais uma vez, e o povo de Israel estava amedrontado. Saul permaneceu em Gilgal, e os homens que estavam com ele tremiam de medo. Saul esperou ali por Samuel durante 7 dias, conforme Samuel o havia instruído, mas ele não chegou. Vendo que os soldados debandavam rapidamente, Saul ordenou: tragam-me o holocausto e as ofertas de paz. E ele mesmo próprio ofereceu o holocausto. No exato instante que Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Samuel foi ao seu encontro para cumprimentá-lo, mas Samuel disse: o que você fez? Saul respondeu: vi que meus homens estavam debandando e que o Senhor não chegou no prazo que havia prometido. Além disso, os filisteus estavam em Micmas, prontos para a batalha. Assim pensei: os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal, e eu não pedi ajuda ao Senhor. Por isso me senti na obrigação de oferecer o holocausto. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre seu reinado sobre Israel. Então, na primeira falha ali, Samuel viu que Saul tinha profanado o sacerdócio. O sacerdócio pertencia a Samuel.
e não a Saul. Então ele falhou grandemente ali naquele momento. Outra falha dele, em 1 Samuel, capítulo 22, versículos 6 a 19. Saul ordenou seus soldados a matar todos os sacerdotes de Nob, porque o sacerdote Aimeleque deu provisões a Davi. Foram aproximadamente 85 sacerdotes, sem contar as suas famílias. Outro mau momento do reinado de Saul foi quando ele se tornou em pedra de tropeço, quando ele foi consultar uma médium em Endor, para saber se ele venceria os filisteus. Ele questionou a Deus, mas Deus não respondeu. A gente vê no destaque da tela lá em 1 Samuel, capítulo 28. Saul consultou o Senhor a respeito do que deveria fazer, mas o Senhor não lhe respondeu. Então Saul disse a seus conselheiros: procurem uma mulher que seja médium, para que eu pergunte a ela o que fazer. Seus conselheiros responderam: há uma médium em Endor. Então Saul se disfarçou com roupas comuns e, acompanhado de 2 de seus homens, foi à noite da casa da mulher para falar com quem? Samuel. A consequência do seu pecado foi a morte. 1 Crônicas, capítulo 10, no destaque da tela. Versículo 13. Saul morreu porque foi infiel ao Senhor. Não obedeceu ao mandamento do Senhor e chegou a consultar uma médium, em vez de pedir orientação ao Senhor. É o segundo ponto dessa divisão que a gente entende aqui. No rei, quando ele é escolhido de acordo com a vontade dos homens, Saul foi desobediente ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 15. Saul poupou a vida de Agag, rei dos amalequitas, quando ele não poderia ter poupado. Destaque na tela a partir do versículo 3. Vontade de Deus, orientação de Deus para Saul. Agora vá e destrua completamente a nação amalequita. Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gado, ovelhas, camelos e jumentos. Por quê? Versículos anteriores. Resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque, por ter se colocado contra Israel quando o povo saía do Egito. O que Saul fez? Destaque na tela, versículo 9. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos e dos cordeiros. Terceiro ponto da nossa divisão é que Saul foi cruel e obstinado. 1 Samuel, capítulo 19, versículos 1 a 11. Saul planejou a morte de Davi. Presta atenção no destaque da tela. Saul instigou seus servos e seu filho Jonatas a matarem Davi. Depois, no versículo 10, Saul atirou a lança em sua direção, mas Davi se desviou e a lança encravou na parede. Naquela mesma noite, Davi fugiu e conseguiu escapar. Outras citações bíblicas, 1 Samuel, capítulo 24 e capítulo 26. Saul perseguiu Davi mesmo depois dele ter poupado sua vida. Perseguição esta que só acabou com a sua morte. O reinado de Saul durou 40 anos. Não houve desenvolvimento ou progresso espiritual, tecnológico, financeiro, social, emocional, militar. Não houve qualquer sinal de avanço em qualquer área, em todo o seu reino. Que tristeza, que legado terrível deixou Saul. Qual é o seu legado que você deixará nessa terra para os seus queridos e para os seus próximos, para todos aqueles que estão ao seu redor? Qual é o seu legado? Qual é o legado que você deixará? Podemos deixar um legado positivo, falando da palavra de Deus, buscando mais a Deus, levando outros para mais próximos de Deus, incentivando os outros a ter uma vida correta, saudável. Todos aqueles que fazem com que as pessoas façam coisas erradas, se distanciem de Deus, prestarão contas a Deus. Eu não quero ser um desses. E eu não quero que você seja um desses também. Só há registros de guerras
e da perseguição de Saul a Davi. Fato esse que comprova a crueldade e tirania de um rei segundo o coração de Israel. Qualquer escolha feita pelo povo em rebeldia contra o Senhor estaria condenada ao fracasso. Só haveria sucesso quando o rei fosse escolhido no tempo de Deus, pela forma de Deus, e quando o rei fosse realmente um escolhido segundo o coração do Senhor, e não segundo o coração dos homens. Este foi o caso de Davi, um rei que é escolhido segundo o coração de Deus. É o nosso segundo ponto da nossa aula de hoje. Saul demonstrou ser incapaz de governar Israel com sabedoria e de educar o seu povo nos caminhos do Senhor. Por isso, Deus providencia outro rei para Israel. Deus, que é soberano, escolhe seus servos, segundo o seu coração, para que o seu povo seja governado no contexto da aliança, em um ambiente de consciente submissão ao Senhor. Mais um ensinamento da nossa aula: seja submisso às vontades de Deus. Caminhe nos caminhos do Senhor. Quão maravilhoso é você se colocar em uma posição de inferioridade diante de Deus. Não quer dizer que você não tenha valor. Com certeza você tem. É mais um texto bíblico que nós aprendemos. Na ansiedade, o homem aprende que as flores do campo e que os pássaros, eles são tão bem cuidados por Deus. E se eles são tão bem cuidados por Deus, nós também seremos, porque somos mais valiosos do que eles em relação a Deus. Mas mesmo assim, ensinamento divino, vontade de Deus, é que nós nos posicionemos de forma humilde. Devemos sempre considerar os outros superiores a nós mesmos. É mais um ensinamento bíblico. Não devemos fazer nada por vanglória ou partidarismo. Não devemos deixar que nossa vontade nos domine. Davi era o filho certo de Jessé, que Samuel deveria ungir. Todos os outros, aos olhos humanos, eram melhores e os melhores candidatos a rei. 1 Samuel, capítulo 16, nós aprenderemos um pouco mais sobre a escolha de Davi como rei. Então acompanhe no texto, no destaque na tela lá, 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1. O Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora encha uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: leve um novilho com você e diga: vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele deve ungir para mim. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos, e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza esse é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou até Samuel. Ele, porém, disse: não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida, Jessé chamou Simeia. Mas Samuel disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os sete filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: são esses todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência, olhos bonitos. E o Senhor disse: é este. Levante-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos,
Samuel pegou a vasilha com o óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o Senhor lhe enviou um espírito maligno que o atormentava. Os servos de Saul lhe disseram: um espírito maligno enviado por Deus está atormentando o Senhor. Permita que procuremos um bom músico para tocar harpa sempre que o espírito o afligir. Ele tocará música para acalmar o Senhor e o fará sentir-se melhor. Está bem, respondeu Saul. Encontrem alguém que saiba tocar bem e tragam-no para cá. Um dos servos disse a Saul: um dos filhos de Jessé, de Belém, sabe tocar harpa. Além disso, é um rapaz corajoso, apto para ir à guerra, tem bom senso. Também é moço de boa aparência, e o Senhor está com ele. Então Saul enviou mensageiros a Jessé para lhe dizer: envie-me seu filho Davi, o pastor de ovelhas. Jessé enviou Davi a Saul, e com ele mandou um jumento carregado de pão, um cabrito e uma vasilha de couro cheia de vinho. Davi se apresentou a Saul e começou a servi-lo. Saul gostou muito de Davi e o tornou seu escudeiro. Então Saul enviou uma mensagem a Jessé, pedindo: deixe que Davi continue a meu serviço, pois estou muito satisfeito com ele. Assim, sempre que o espírito maligno enviado por Deus afligia Saul, Davi tocava a harpa. Saul se sentia melhor e o espírito se retirava dele. Aprendemos na lição bíblica que o Senhor, ele conhece o coração de todos. As pessoas podem até parecer algo bom, mas Deus conhece todos os pensamentos, as intenções, os sentimentos que existem dentro de cada um. Aí eu te pergunto, meu irmão, do que está cheio o seu coração? Quando você fala, o que mostra o seu coração? Que ele é bondoso ou que ele é corrupto? Não viva uma vida de aparências. Não se preocupe em parecer cristão, em parecer uma pessoa boa. Seja cristão. Seja uma pessoa boa, uma pessoa agradável aos olhos de Deus. Seja uma bênção e não simplesmente pareça uma bênção. Preocupe-se em ser cristão. Fazer o que tem que ser feito, sem hesitações. Muitos ficam pensando: eu pensei em fazer isso, mas acabei não fazendo. Faça a vontade de Deus. É um desafio para todos nós. Tem aquilo que te atormenta, que você sabe que vai te afastar de Deus. Fuja. Não fuja das coisas boas da vida. Não fuja de Deus. Fuja do inimigo, porque ele só quer te derrubar, só quer te passar uma rasteira e você vai cair. Não dê moral para ele. Dê moral para Deus, que tem dado muita moral para você faz muito tempo. Mais um ensinamento da nossa lição de hoje é que Davi não passava os dias planejando estratégias para se tornar um rei. Ele se limitou em cumprir o que dele se esperava. Ele pastoreava os rebanhos do seu pai. É uma coisa que nós já conversamos em reunião, enquanto estávamos reunidos entre jovens, nossos jovens na nossa igreja, é que o cristão tem uma vocação. A vocação nada mais é do que você tem que fazer aquilo que Deus quer que você faça nesse exato momento. É a vocação do cristão aqui e agora. O que você faz, seja na igreja ou fora dela, é a vontade de Deus. Contente-se com isso. Não fique murmurando, pensando que você tinha que fazer outras coisas ou que você não é abençoado porque Deus não te concede a tua vontade. A vontade de Deus é soberana. Contente-se com a sua vocação. Contente-se com a vontade de Deus para a sua vida. Faça com excelência o que você tem que fazer hoje, seja na igreja ou fora dela. Faça a vontade de Deus. O que Deus determinou, Ele vai fazer. O Senhor tem os seus propósitos através dos seus próprios métodos e caminhos. Aos olhos humanos, Israel tinha milhares de homens muito mais capacitados, mas os caminhos de Deus não são os caminhos do homem. Destaque na tela lá em Isaías capítulo 55. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. Meus caminhos vão muito além de seus caminhos.
Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. Mais um destaque de mais um ensinamento bíblico na tela também, 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 28. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Não adianta discordar de Deus, meus irmãos. Adianta? Fala a verdade, fala pra mim. Adianta? A vontade de Deus é maravilhosa. E Deus, Ele é supremo, soberano, poderoso. Devemos nos entregar aos caminhos de Deus. Devemos fazer tudo para que não pequemos. Devemos aprender com esse ensinamento da palavra dessa manhã. Devemos ler mais a palavra de Deus, devemos orar mais a Deus. Se lêssemos mais a palavra de Deus, saberíamos e conheceríamos mais esse ensinamento. E talvez pecaríamos menos, tropeçaríamos menos, seremos menos insubordinados, menos obstinados, menos pecadores. E assim mais bênçãos, mais humildes, mais amorosos, seríamos mais cristãos. Uma subdivisão desse ponto, no qual o rei foi escolhido segundo o coração de Deus, é que enquanto um sobe, o outro desce. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, nós vimos lá que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e seu reinado deixou de ser legítimo. Deus não estava mais sobre Saul, abençoando o seu reinado. Saul rejeitou a palavra e Deus o rejeitou como rei. Saul passou a receber os tormentos que lhe eram impostos por um espírito maligno enviado pelo próprio Deus para lhe tirar a paz e a estabilidade. Cumpra a ordem de Deus de forma completa em todas as áreas para viver em paz e estabilidade. E assim, a paz de Cristo vai ser o árbitro de vossos corações, conforme o ensinamento bíblico. Deus havia escolhido Davi para reinar. Certamente proporcionaria meios pelos quais Davi teria acesso legítimo ao trono de Israel. E isso verificamos no texto bíblico. Saul, orientado por seus servos, convidou Davi para participar da vida do palácio, dedilhando sua harpa para aliviar os tormentos do rei. Davi recebeu graça aos olhos do rei e se tornou seu escudeiro. Cresceu em autoridade e dignidade aos olhos de toda a nação israelita. O que concluímos com a nossa lição da aula de escola dominical de hoje? O rei escolhido pela vontade do povo de Israel trouxe resultados horríveis. Saul foi um péssimo rei. O rei escolhido por Deus foi Davi. Ele também reinou por 40 anos, mas seu reinado foi de prosperidade política, econômica e espiritual. Ele deu continuidade à história da redenção. Os profetas apontavam para a vinda do Messias, o filho de Davi. Que história maravilhosa, meus irmãos. Conhecemos mais um trecho da Palavra de Deus e deixo o desafio com os irmãos. Façam uma lista de prioridades do seu coração e peçam ao Senhor que Ele esteja à frente de todas essas prioridades. Que vocês tomem decisões sábias em todos os momentos da sua vida. Sempre agindo segundo o coração de Deus, nunca conforme o seu coração. Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10, nos traz lá o ensinamento final para a aula de hoje. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe, de fato, o quanto é mau? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa, de acordo com as suas ações. O coração do homem é enganoso
Não se esqueça disso. Saul se esqueceu e deu atenção ao seu coração, esqueceu da vontade de Deus e teve consequências. Fuja dessas consequências, meus irmãos, para que assim a nossa igreja faça o que é certo, para que assim nós façamos a vontade de Deus e, consequentemente, sejamos bênçãos para todos ao nosso redor. Muito obrigado por mais uma manhã de companhia contigo. Mesmo eu não te vendo, eu imagino como se eu estivesse lá na aula de escola dominical, falando com todos vocês, e também imagino como se estivesse trocando uma ideia com cada um de vocês. E sempre é uma conversa maravilhosa. Me ensina muito e espero que tenha ensinado você mais uma vez também. Seja bênção para mim também. Se eu falhei, se eu tropecei, se eu gaguejei, me ensine a ser melhor numa próxima vez. Quero te ensinar a ser melhor. Me ensine a ser melhor também. E assim caminharemos juntos rumo à honra e glória daquele que é o único digno de tudo isso. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te proteja, Deus te guarde, que Deus esteja contigo, onde quer que você for. Deus te abençoe. Um ótimo domingo para você. E até mais tarde no culto. Se você for, se proteja, meu irmão. Vai de máscara, não cumprimente os outros, siga as regras. Aprendemos hoje de manhã que temos que seguir as regras e temos que seguir a vontade de Deus. E a vontade de Deus neste momento é que estejamos um pouco mais distantes, para que na sequência valorizemos a proximidade e a comunhão entre os santos e com Deus. Vá na igreja se você quiser, se você estiver disposto, se você tiver saúde para isso, e vá protegido. Não invente de cumprimentar os outros. Se você quiser cumprimentar, vai ser orientado pelo diácono ou por algum irmãozinho mais sábio no momento. Não queira essa orientação. Vá e faça a vontade de Deus. Seja bênção lá hoje de noite também. Amém, meus irmãos? Grande abraço. Deus te abençoe. Até mais.